As testemunhas de Jeová são tão intrigantes que criaram uma Bíblia para elas mesmas, só porque a Bíblia Sagrada não concordava com as heresias que eles pensavam. Nesse vídeo nós vamos falar dos 144 mil que não serão salvos caso não aceitem o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus sobre as suas vidas. Eu sou o pastor Pedro Reis aqui do Fui no Reino e nós vamos para mais um vídeo sobre a série mais votada aqui pelos inscritos do canal, Seitas e Heresias. Pode parecer um absurdo, e de fato é, pensar que alguém resolva discordar da palavra de Deus e simplesmente criar uma palavra de Deus alternativa que acolha as suas heresias. Mas foi exatamente isso que as testemunhas de Jeová fizeram quando criaram a tradução do Novo Mundo. O surgimento dessas seitas, segundo o próprio site oficial delas, ocorreu em 1870, quando Charles Taze Russell, influenciado pelo movimento dos adventistas que estava acontecendo na sua época, e pelo estudo de diversas religiões orientais, passou a discordar do cristianismo bíblico, abandonou a igreja presbiteriana da sua cidade, onde ele congregava com seus pais, e aí lutando contra a Bíblia, principalmente naquelas passagens que se referiam à justiça de Deus e o castigo eterno dos ímpios que eles padeceriam ali no inferno, ele passou a se reunir com outros jovens na seita que viria a ser os Testemunhas de Jeová. Entre as loucuras que Russell e seu grupo pregavam, estavam ideias como, por exemplo, de que a igreja cristã de sua época estava completamente errada e que, ao invés de ser a noiva de Cristo, era, na verdade, a grande Babilônia. Além disso, ele dizia também que Jesus havia voltado de uma maneira invisível em 1874 e que em 1914 seria o início do fim do mundo, o início do Armagedon. Defendiam ideias de que o inferno não existia e muitas outras pequenas heresias que eles abraçavam. E aí, somente abrindo um parêntese aqui, que é bem importante, tome cuidado com quem você anda, viu? Russell foi ouvir a ideia dos adventistas e acabou se tornando um dos maiores inimigos de Jeová da história. Infelizmente, existem cristãos aí nos nossos dias com o celular sintonizado em Rodrigo Silva, dando espaço para as heresias dele. Então tome cuidado que o engano é bastante sutil. Bom, quando nós vamos tratar de seitas, existem pelo menos 7 aspectos que nós podemos usar para avaliar se uma expressão de fé que se diz cristã, ela é verdadeira ou se ela é herética. Nós temos a teontologia, que é o ser de Deus, a cristologia, que estuda a pessoa de Cristo, a pneumatologia, que estuda a pessoa do Espírito Santo, a antropologia, que estuda como um homem é apresentado naquela regra de fé, a armatiologia, que é a doutrina do pecado, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e a bibliologia, que é a doutrina que estuda a palavra de Deus, a revelação de Deus. E aí, quando nós avaliamos as principais doutrinas das TJs, ou Testemunhas de Jeová, o que nós encontramos são desvios irremediáveis da verdadeira fé que Jeová revelou em sua palavra, e que esse grupo se opõe totalmente. Isso se dá principalmente por conta do livro que eles chamam de Bíblia Sagrada. Embora os Testemunhos de Jeová tenham uma Bíblia parecida com a nossa, que tem 66 livros, a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia que eles usam, acrescenta, retira ou modifica diversos pontos centrais da fé cristã. E no lugar dessas modificações, eles acrescentam interpretações do corpo governante da igreja, que a grosso modo funciona como se fosse o Papa da Igreja Católica. E como as Sagradas Escrituras são a verdade de Deus para a nossa vida, tudo aquilo que se desvia dela deve ser tratado como mentira ou heresia. E agora nós vamos passar a tratar algumas delas, tá bom? A primeira heresia crida por essa seita é que para eles Jesus não é Deus, mas alguém que foi criado por Deus, como eu ou você, ou então um cachorro, um porco, um pombo, alguma coisa assim, e por ser criatura de Deus, Jesus está longe de ter a mesma substância do Pai, ou seja, ele não é eterno e muito menos divino. Em algum momento da história, Jesus foi criado pelo Pai, ele é uma criatura, não existia na eternidade passada e muito menos na eternidade futura. Se você perguntar para alguma testemunha de Jeová se eles creem em Jesus Cristo, você pode ter certeza, eu já fiz isso, eles vão te responder de maneira bem dissimulada que eles creem sim, só que eles vão omitir toda a verdade de vocês. Se você entrar no site das Testemunhas de Jeová hoje, você vai ver que a concepção que eles têm de Jesus Cristo é que ele foi apenas o homem mais influente que passou por essa terra. Eles dizem nesse mesmo site que Jesus mostrou como um homem pode ser sim plenamente perfeito diante de Deus. E aí o que decorre disso é que eles não creem que Jesus veio para nos salvar. Eles creem que Jesus veio para possibilitar a salvação e que por meio das nossas obras cabe a cada um de nós mantermos salvos ou não. Só que segura mais um pouquinho aí que a questão da soteriologia eu vou falar daqui a pouco, um pouco mais à frente do vídeo, tá bom? Enquanto isso, se você já está achando esse vídeo interessante, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, porque isso me ajuda bastante. E além disso, você se torna cooperadores com a obra de Deus, porque fazendo isso o YouTube entende que o conteúdo é relevante e aí ele sugere o nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? Ajuda a gente aí, por gentileza. Outra heresia que eles acreditam é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a mesma pessoa que o arcanjo Miguel. E aí, além de não aceitarem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como salvador da vida deles, eles acabam rebaixando Jesus a uma posição de mero anjo, né?
Essa posição, claramente, biblicamente falando, ela é totalmente errada, principalmente quando nós olhamos ali para textos como Hebreus capítulo 1, verso 6, onde o próprio Deus fala que Jesus deve ser adorado pelos anjos. E aí vem uma pergunta muito interessante, né? Se o próprio Deus ordena que os anjos adorem a Cristo, seria por acaso o Deus Pai um pecador? Porque ele está estimulando os anjos a adorarem uma pessoa que não é Deus? Medita sobre isso aí, pensa sobre isso aí, porque a heresia dos testemunhos de Jeová ela não se sustenta. Agora, tratando do ataque à divindade de Jesus Cristo, logo nos primeiros séculos da igreja cristã, uma heresia bastante semelhante à que as testemunhas de Jeová afirmam surgiu. Na época, o arianismo, que era defendido por Ário e seus seguidores, Ário era um presbítero da igreja de Alexandria, foi condenado no concílio de Nicéia em 325 d.C. como uma heresia. A alegação dos seguidores de Ário é que Jesus ele não detinha em si a substância de Deus, ou seja, ele não era eterno, ele não era divino, ele era apenas mais um homem bastante proeminente. E aí, tendo todo o subsídio bíblico para condenar Ário como um herege, os líderes da igreja da época de fato fizeram isso. E além de dizer que a proposição de Ário era mentirosa, era maldita, eles reafirmaram aquilo que as Sagradas Escrituras dizem sobre Jesus, que ele é sim Deus da mesma substância do Pai. Desse concílio então surgiu o credo niceno, que afirmava a divindade de Jesus Cristo, que ele é o unigênito do Pai e que tem a mesma substância divina. E ainda afirmaram que todo aquele que propuser que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia ou que ele foi criado, essa pessoa deveria ser considerada uma anátema pela Igreja do Senhor. Ou seja, a mentira anunciada pelos testemunhos de Jeová, por Russell e seus seguidores, na verdade não é nenhum tipo de descoberta nova, nenhuma proposição nova, mas uma atualização do engano de Satanás que já foi derrotado logo nos primeiros séculos da Igreja. A Bíblia nos ensina que o diabo é o pai da mentira. E como ele não tem capacidade de criar mais nada, o que ele faz é ficar atualizando essas histórias mentirosas para poder colocar no coração daquelas pessoas a que ele influencia, conforme Efésios capítulo 2, e tentar fazer o maior dano possível, segundo ali as mentiras que ele opera. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vemos que os testemunhos de Jeová são tão anátemas como os arianos. Simplesmente porque várias das passagens das Sagradas Escrituras afirmam explicitamente que Jesus é Deus. Em João capítulo 1, Jesus é descrito como Deus e também Criador de todas as coisas, e não como uma parte das criaturas feitas. Além disso, inspirado ali pelo Espírito Santo, o apóstolo João nos remete a Gênesis capítulo 1, verso 1, quando ele afirma que o Messias já estava presente na eternidade passada, inclusive sendo Deus Criador junto ao Pai. Nós ainda temos o texto de João capítulo 10, verso 30, em que o próprio Jesus afirma que ele e o Pai são uma só pessoa, e nós temos também João capítulo 14, em que o nosso Senhor e Salvador Jesus diz que aquele que vê a ele, vem ao Pai. Já em Romanos capítulo 9, verso 5, o apóstolo Paulo chama Jesus de Deus. Em Colossenses capítulo 2, verso 9, o mesmo apóstolo Paulo fala que em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade, e em Hebreus capítulo 1, o escritor informa que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, são vários textos para destruir completamente e jogar no lixo toda a heresia das testemunhas de Jeová. O ponto aqui não é a falta de referência bíblica para afirmar a divindade de Jesus Cristo, mas a falta do Espírito Santo na vida das testemunhas de Jeová. Afinal, a Bíblia diz que ninguém pode confessar Jesus como seu Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Se atacar Jesus não é suficiente para as testemunhas de Jeová, eles também atacam o Santo Espírito de Deus e dizem que ele é apenas uma força, igual a energia elétrica que acende aí a lâmpada da sua casa. O que eles alegam é que o Espírito Santo não é nenhuma pessoa, conforme Deus Pai ou Deus Filho. E, obviamente, essa é só mais uma heresia absurda, que, inclusive, também já foi condenada na história da igreja. Nesse caso, aconteceu no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., quando os pneumatomáquios foram declarados hereges ao dizer da mesma maneira que os testemunhos de Jeová que o Espírito Santo é apenas um poder de Deus. E aí, quando nós recorremos ao texto sagrado, nós temos diversas passagens que afirmam o exato oposto. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, na ordem do sacramento do batismo, o Espírito Santo ele é visto de uma maneira igual, também adorado e glorificado da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho. Em Atos capítulo 5, o apóstolo Pedro afirma que o Espírito Santo é Deus quando ele confronta Ananias e Safira por conta da mentira deles. Em 1 Coríntios capítulo 2, dos versos 10 em diante, o Espírito Santo é descrito como alguém que é onisciente como Deus Pai e que inclusive conhece as profundezas de Deus Pai. Na carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, nós vemos que o Espírito Santo pode se entristecer, que seria impossível se ele fosse apenas uma força, né? Faz o teste aí para você ver. Tenta desligar a luz do seu interruptor e ver se a energia elétrica vai ficar triste. Obviamente o Espírito Santo é uma pessoa divina e não somente uma força, como afirmam as testemunhas de Jeová. Outra proposição herética que as testemunhas de Jeová afirmam é o aniquilacionismo. Para eles, isso significa que quando o ímpio morre, aquela morte é o castigo pelo pecado deles e pronto. Depois daquilo ali não tem mais nada, a alma deles é destruída e tudo acaba por ali. E daí também surge a interpretação das testemunhas de Jeová de que o inferno ou o lago de fogo não existem. Para eles não há um sofrimento eterno.
como o nosso Senhor Jesus Cristo afirma ali em Mateus capítulo 24. Então a doutrina do aniquilacionismo e o entendimento de que o inferno não existe são mais duas heresias totalmente opostas à palavra de Deus que as testemunhas de Jeová não somente abraçam, como ensinam, inclusive no seu site, que é a fonte onde eu busquei várias dessas informações que eu estou trazendo aqui para vocês. Com relação ao pecado da humanidade, as testemunhas de Jeová apresentam mais uma mentira quando elas dizem que o pecado de Adão, o primeiro homem e representante da raça humana diante de Deus, trouxe apenas consequências para a vida do ser humano, mas não tornou a natureza do homem pecaminosa. E aí, nesse caso, se as testemunhas de Jeová estão certas, Davi está completamente errado, como escreveu o Salmo 51, verso 5, dizendo que ele já nasceu na iniquidade, já nasceu, ele foi concebido em pecado. Quando nós recorremos à carta de Paulo aos Romanos, nós vemos que essa doutrina das testemunhas de Jeová é mais uma que deve ser amassada e simplesmente jogada no lixo, porque não serve para nada. Quando nós abrimos ali, principalmente Romanos 5, verso 12, o que Paulo ensina é que em Adão toda a humanidade pecou, e que ela não recebeu apenas as consequências do pecado, como as testemunhas de Jeová afirmam, mas a natureza pecaminosa. E aí o que segue da heresia que as testemunhas de Jeová creem é que se nós não temos a natureza pecaminosa herdada de Adão, logo o sacrifício de Jesus Cristo não foi para pagar pela culpa dos nossos pecados, mas apenas para cancelar os efeitos do pecado nas nossas vidas e possibilitar com que eu e você possamos produzir obras dignas de salvação. Daí entra a questão, mais uma vez, da salvação por obras. Mas como todo cristão iluminado pelo Espírito Santo de Deus e instruído na palavra do Senhor sabe, todos nós pecamos em Adão. Todos nós herdamos, sim, não somente as consequências do pecado, mas principalmente a natureza pecaminosa de Adão. E é exatamente por isso que Jesus é tão necessário para mim e para a sua vida. Porque se nós temos uma natureza corrompida pelo pecado, isso significa que nós não podemos produzir nenhuma obra de justiça para a nossa própria salvação. E aí, de quem que nós necessitamos? Da justiça de Cristo. E aí, quando Jesus encarna, vive uma vida em santidade, morre no madeiro e ressuscita, todos aqueles que têm fé no nome dele recebem a imputação da justiça de Cristo. Eles são imputados como justos diante de Deus, não por conta de justiça própria, mas por conta da justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, no final das contas, é que por mais que as testemunhas de Jeová neguem, para eles a salvação é sim por obras, porque Jesus tira só as consequências do pecado e o homem agora é apto a produzir obras que sejam dignas de salvação. E aí é exatamente por isso que você acorda aí todo domingo de manhã com o testemunho de Jeová batendo na sua porta. Porque para eles, a pregação do evangelho é mais uma forma de praticar justiça. E aí, no caso, a questão é a finalidade de ser salvo. No próprio site oficial das Testemunhas de Jeová, no tópico que tem lá que fala sobre salvação, eles dizem que Jesus não é salvador, mas que ele é um dos salvadores que Deus proporcionou para levar o evangelho a outras pessoas. E aí esse é plenamente um papel que pode ser executado por mim ou por você. Se pregar o evangelho é ser salvador da vida de alguém, eu e você podemos ser salvador da vida de várias pessoas. O que segue de tudo isso é que se tudo der certo para as testemunhas de Jeová que creem dessa forma, e obviamente não vai dar, 144 mil pessoas dessa seita vão ter a oportunidade de viver eternamente com Deus, enquanto os cristãos verdadeiros ali de todas as igrejas cristãs, da Igreja Universal Espiritual de Cristo, vão ser aniquiladas de uma vez por todas, simplesmente porque creram no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para as testemunhas de Jeová, não somente o céu é exclusivo, mas a vida aqui na terra também é. Não são poucos os relatos, inclusive você mesmo já pode até ter ouvido falar sobre isso, de pessoas que saíram dessa facção e que começaram a ser rejeitadas ali pelos seus membros, mesmo que sejam seus pais, suas mães, maridos, esposas e por aí vai. Para eles, uma pessoa que é desassociada da organização não pode mais ter contato com os membros ativos. No site dessa seita, é dito que uma pessoa que é desligada dela deve ser banida do convívio dos demais membros, mesmo que seja um pai, mãe, marido ou esposa. A questão toda é que para eles a existência da organização vem acima de tudo. A placa dos TJs, inclusive, é mais importante do que instituições bíblicas, como a questão do casamento e o dever de honrar pai e mãe e dos pais cuidarem ali de seus filhos. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fala que mesmo que o cônjuge seja ímpio, se ele consentir em se manter casado com um cristão, ele deve sim se manter casado. Já em 1 Timóteo capítulo 5, nós vemos também o apóstolo Paulo falando que nós temos dever de cuidar daquelas pessoas da nossa casa. E no texto ou no contexto não aparece qualquer indicação que apresente uma exceção sobre cuidar de pessoas ímpias ou não. Quanto às testemunhas de Jeová, o que nós devemos ter é um imenso zelo diante do Senhor, um desejo ardente de apresentar a palavra de Deus verdadeira para eles. Na carta de Paulo a Tito, nós somos orientados a combater as falsas doutrinas, os falsos ensinos. Então, se alguns desses homens ou mulheres dessa seita perniciosa e das testemunhas de Jeová bater no seu portão domingo de manhã, não pede a oportunidade de evangelizar essa pessoa, não. É uma oportunidade que o Senhor está te dando de levar um ímpio na porta da sua casa para que você possa pregar a palavra de Deus verdadeira para essa pessoa.
Não finge que está dormindo, não deixa de receber não, porque às vezes o Senhor quer te usar para ser luz, para lançar a luz de Cristo sobre as trevas que estão instaladas ali na vida e no coração dessas pessoas. Peça a graça de Deus, se aplica ao conhecimento da palavra para que de maneira amável, de maneira zelosa, você possa ser usado pelo Senhor para levar a verdade do Senhor para a vida dessas pessoas. Amém? Bem, meus irmãos, se esse vídeo te ajudou a aprender um pouco mais sobre as testemunhas de Jeová, eu te peço novamente, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem recebido os nossos vídeos porque não ativou o sino de notificações. E aí, se esse vídeo realmente foi útil para você, compartilha ele aí nos grupos da sua família e da sua igreja, porque é bastante importante para as pessoas e também para nós, tá bom? Vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo as nossas redes sociais. No Instagram eu posto mapas mentais bíblicos e estudos bíblicos para poder te edificar. E no Telegram é o nosso grupo onde eu interajo com vocês lá diretamente, onde a gente responde dúvidas, sugere materiais de estudo bíblico, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero você na próxima, se assim o Senhor nos conceder a graça e nos permitir. Fica com Deus.